Então, vamos começar a falar sobre a puericultura. Entramos agora na puericultura e vamos deixar alguns conhecimentos para vocês aqui sobre o termo, tá? Isso aqui é a título de conhecimento mesmo, tá, gente? Não é nada que você tenha que decorar, não. Que o termo, né, que a gente usa, puericultura, que o pueri vem do latim, né, significando criança, criado por um suíço, né, em 1762, e ele criou esse estudo, gente, para quê? Para a observação dos cuidados e desenvolvimento infantil no período de 18 meses que nós temos aqui. Então, em 18 meses, a gente vai observar o desenvolvimento e os cuidados com este bebê, tá? Até os seus 18 meses. Então, assim, todo o seu desenvolvimento, se teve algum retardo, algum desenvolvimento, como está sendo feito isso, a puericultura é que vai observar e cuidar, tá? Então, assim, é um presente muito bonito pra gente. Aqui, nessa fotinha aqui, gente, são os filhos da professora Viviane Brito, tá? Os dois filhos da professora Viviane, que ela deixou aqui pra gente. Uma imagem linda, né? As crianças lindas. Então, vamos lá. Falando sobre o programa de puericultura, vamos começar. Qual é o objetivo desse programa? A gente acompanha o crescimento e desenvolvimento deste bebê, tá? A gente acompanha a cobertura vacinal dele, estimula a prática de aleitamento para a mãe. Muitas mães são mães adolescentes, então assim não tem a prática da amamentação, às vezes muito desligadas, então nem todas são focadas ali na maternidade, né? Talvez por algum problema, por não ter esperado esse bebê, assim aconteceu. Então, enfim, gente, não vem nos julgar, né? Não cabe a nós julgar o que aconteceu, mas a gente tem que dar apoio, tá? Todas as mães, mas as mães adolescentes a gente tem um pouquinho mais de cuidado para que a gente explique a situação para ela, né? Que o filho dela precisa ser amamentado, como amamentar esse bebê, como implementar a alimentação quando o médico ele libera, papinhas, sopinhas, sucos, chás. Então, assim, tudo a gente vai ter que explicar. Então, a enfermagem, nesse momento aqui, ela tem uma autonomia gigantesca, porque você usa a experiência que você tem de estudo, usa a experiência de vida para que você dê o apoio, tá? E o aconchego que essa mãe está precisando ali e que esse bebê também precisa, porque a gente instruindo a mãe, a gente está dando um desenvolvimento interessante para esse bebê, tá? Cobertura vacinal, a gente tem que estar em cima. Não foi vacinar, entrar em contato com a mãe. Ou, olha, a vacina já venceu. Então, isso tudo, né, nessa rede multidisciplinar, multiprofissional, a gente trabalha em conjunto para o desenvolvimento do bebê. A nossa meta aqui na puericultura não é a mãe, é o desenvolvimento do bebê. Mas nós dependemos dessa mãe para que ele tenha um bom desenvolvimento. Então, na realidade, a gente tem que cuidar do binômio mais uma vez aqui, tá? Previne também, gente, desordens que afetam as crianças durante os primeiros 18 meses de vida. Então, a gente vai ver o estudo de como a puericultura cuida dessa criança nos 18 meses de vida, tá? O objetivo é garantir a qualidade do programa do Ministério da Saúde, tá? Que sugere um calendário mínimo de consultas de puericultura, organizado da seguinte forma. Então, a gente tem que garantir a qualidade do programa, o acompanhamento do programa e o calendário mínimo de consultas. Nós temos que ter essa base para prestar conta no Ministério da Saúde. Tá? Então, por isso que a gente fica em cima, liga, fala. Por quê? Porque nós temos que prestar conta ao Ministério da Saúde e mostrar para o Ministério da Saúde que o programa está dando certo, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre o calendário de puericultura do Ministério da Saúde. Uma consulta até os 15 dias de vida. Então, quando o bebê sai da maternidade, ele já sai sabendo que ele vai ter uma consulta daqui a 15 dias com esse bebê. E avisando também que se acontecer em 15 dias qualquer agravo com esse bebê, qualquer tipo de situação, ele tem que retornar à maternidade para fazer a consulta. Tá? Por quê? Porque eu falei para vocês lá atrás que até o 28º dia, nenhuma unidade de emergência atende o bebê. O bebê tem que retornar com a mãe para o lugar onde ele nasceu, tá? Isso a gente tem que entender. Então, só para vocês verem que tem que sair informado. Que em 15 dias, se acontecer algo com o bebê, tem que ser levado
algo grave, né, gente? Tem que ser levado para o lugar da maternidade onde ele nasceu. Então, vamos lá. Seguida por uma consulta com 1, 2, 4 e 6, 12 e 18 meses. Então, assim, consulta em 2, 4, 6, 12 e 18 meses. O bebê tem 18 meses de acompanhamento da puericultura, tá? Fechamento de 7 consultas dentro do primeiro 1 ano e meio de vida. Então, ele, no mínimo, tem que ter 7 consultas dentro desse 1 ano e meio de vida, desses 18 meses, tá? Então, essas 7 consultas é que nos dá, às vezes, um pouco da canseira, porque nós temos que ter essas 7 consultas, no mínimo, nós temos que incentivar a mãe a participar das consultas, dos programas, das reuniões, então é por isso que é um programa bem dinâmico para nós enfermeiros, para nós técnicos, tá? Quais são as atribuições da enfermagem nessa loucura toda aí, gente? Realizar o exame físico apontando os riscos em seu crescimento e desenvolvimento. Então, são testes que são feitos com a enfermagem e com o médico, tá? Ou a enfermeira, juntos, né, tá fazendo esses exames que nós vamos ver um pouquinho para frente. Agendar a primeira consulta com o pediatra e demais especialidades médicas quando necessário. Então, nós temos que agendar, tá? Quando necessário for, como pediatra, tanto com especialidade qualquer, um pneumatologista ou um cardiologista, não interessa, nós temos que agendar essa consulta, prover a relação dos nascidos vivos, tá, aos agentes de saúde, tá, e solicitar a busca para os indivíduos que não comparecem no programa. Então, para você ver, nós temos que correr atrás mesmo, fazer uma busca ativa, tá, ligar, tá? Ver por que não veio na consulta, qual é o problema. Nós temos que acompanhar realmente essa família, tá? Essa família. Então, os agentes comunitários de saúde, que faz parte dessa equipe multidisciplinar que nos ajuda grandemente nessa missão árdua, tá, gente? Porque não é fácil, não. Preencher o gráfico referente ao peso e altura nos cartões da criança. Lá atrás do cartãozinho do seu filho, dá uma olhadinha lá. Tem um gráfico, tá? Um gráfico de crescimento que nós temos que preencher. Então, a gente vai medir, pesar, tá? E nós vamos colocar nesse gráfico como tá, né, o andamento do desenvolvimento do bebê. Verificar e administrar as vacinas de acordo com o calendário básico de vacinação. Então, a gente verifica se as vacinas estão em dia, se está faltando alguma vacina, se deu alguma reação dessa vacina, tá? A administração da vacina também é com a enfermagem. Então, você vê que a enfermagem ela ocupa um grande espaço dentro da puericultura, tá? Fomentar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. É muito complicado. Tem mães que falam, mãezinhas, né? Eu não quero porque meu peito vai cair, eu vou ficar lá com os peitos apontados pro chão. Ai, que horror! Eu vou ter que botar um silicone depois, eu não tenho dinheiro. Gente, olha só. Nós temos que mostrar para essa mãe o quanto é importante a amamentação. Tá? O quanto é importante esse aleitamento, o quanto faz falta para o filho dela. É a temperatura ideal, esse leite vem na temperatura ideal, vem na dosagem certa, tá? Vem na gordura, proteínas, tudo tá ali feito para ele. E o quanto isso faz falta para esse bebê. Vamos mostrar para essa mãe esse estigma, meu peito vai cair. Não é bem assim. A gente explica, conversa, tá? Brinca, distrai essa mãe, fala com ela. Tá? Fala com ela como profissional, fala com ela seriamente, como precisa disso, isso vai ser importante para o filho dela. E a gente consegue convencer, tá? Algumas é complicado, tá, gente? Mas muitas das vezes, assim, 90% a gente consegue convencer essa mãe, se a gente tiver o poder de persuasão, tá? Isso é com a gente mesmo, a gente tem que ter o dom de convencimento e de explicar também o porquê aquilo é necessário, tá? Orientar a respeito de como prevenir acidentes de acordo com a faixa etária da criança. Gente, criança de 1 ano começa a engatinhar, começa a puxar as coisas, tentar subir nas coisas, puxar a toalha de mesa, ficar perto de fogão. Isso é um exemplo. Os químicos embaixo, né? Ao alcance da criança. Isso tudo a gente vai orientar conforme o crescimento dessa criança. Então, como a gente acompanha essa criança em 18 meses, nós temos ali
a gente já fica íntimo, né, daquela mãe ali, e a gente pode passar orientações para ela com mais clareza e assim, com mais à vontade, né? Avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, que nós vamos ver também em quadros explicando isso mais na frente. Se a criança está evoluindo no seu psicológico, tá? Nos seus movimentos. Então, esse psicomotor aí, se a criança está conseguindo sentar, se está na idade certa para sentar, se ela está conseguindo desenvolver. Então, tudo isso a gente vai observar nesses 18 meses. Identificar as dificuldades e dúvidas da família. A gente deixa uma abertura. Olha, qualquer dúvida, você vem aqui na consulta, me pergunta. Se você tiver dúvidas em casa, anota. Quando você vier na próxima consulta, a gente conversa sobre isso. Eu te explico o que está acontecendo, para que você não tenha preocupação. Então, assim, gente, é dar abertura para essa mãe se abrir para você, tá? Contar o que está acontecendo. Porque há muitos casos de maus tratos em casa, né? Às vezes por padrasto, ou por alguém da família, ou não que não seja da família, alguma babá. Então, assim, a gente explica, né, o que pode acontecer com esse bebê, para ela ficar observando. Então, assim, são tantas atribuições da enfermagem, tantas, que você vai estar ocupada, assim, ocupada demais com essa mãe, e você vai se envolver realmente nessas atribuições. É muito legal, gente, muito legal. Assistência ao RN. Todos os riscos que os RNs correm ao nascer e durante a sua adaptação à vida extrauterina, tá? Podem ser antecipados e minimizados, bastando para isso uma assistência de enfermagem dirigida ao sentido de propiciar as condições mais favoráveis possíveis do funcionamento normal com um mínimo de esforço. Então, o que aqui está querendo dizer? Antes do bebê nascer, gente, tá? Ou durante a sua vida, a adaptação da sua vida extrauterina, tanto antes de nascer, como a adaptação da vida extrauterina, a gente antecipa problemas. Vamos dar um exemplo aqui. A gente pede que a mãe não deite o bebê após a alimentação, tá? Após a amamentação. Por quê? Porque o bebê precisa arrotar. Isso não é fake, não, é fato, tá? Ele precisa arrotar para que ele não venha, tá? A golfar, a regurgitar e ele broncoaspirar, tá? Ele aspirar esse golfo, esse leite, né? E ir por pulmão do bebê e ele ter uma asfixia. Então, tudo isso a gente explica. São coisas que a gente minimiza antecipadamente aquilo que possa vir a acontecer. É muito, tá? O bebê broncoaspirar, vômito, tá? O golfo é muito, muito comum. Então, assim, a gente explica, a gente fala antes de acontecer para que a mãe fique esperta, fique alerta nesse sentido. Olha, não ponha o seu bebê deitado na hora que você dá o peito, né? Não, por favor, amamente, fique com ele, fique ali com ele em pezinho um pouquinho, para que ele consiga. Porque o bebê ele tem N desenvolvimentos depois do nascimento e ele precisa estar ali, tá? Tá ali para ele não ter esse problema de regurgitação e broncoaspirar esse leite. Então, isso é um exemplo, tá, gente? Como a gente tem que dar o conforto e mostrar para ela como é difícil, o que possa acontecer, tá? A dificuldade que é para reverter isso, tá bom? O nascimento é o momento em que o organismo expulsa o feto, independente de o cordão ter sido cortado ou da placenta estar inserida. Eu acho que está macerando bastante para que vocês entendam que isso é importante, tá? A vida é considerada presente ao nascimento, quando o RN respira ou mostra qualquer evidência vital, tá? Batimento cardíaco, como já foi dito lá atrás, pulsação do cordão, movimentos voluntários da musculatura. Então, tá voltando aqui para que vocês entendam o que é o nascimento mesmo, porque isso cai em prova, assim, direta, tá? E não pode esquecer. Ai, como poderia ser bom se viesse da cegonha, né, gente? Fala sério. Os cuidados imediatos ao recém-natos. Então, imediatos, após o nascimento, na mesma hora que nasceu. Quais são esses cuidados? Dispensados logo após o nascimento. Gente, ainda na sala de parto. O bebê está na sala de parto, acabou de nascer. Nós temos 2 tipos de cuidados, tá? O cuidado imediato e o cuidado mediato. E nós vamos ver o imediato. Os principais objetivos são auxiliar o bebê a fazer a transição da vida intrauterina para a vida extrauterina,
né, que é um grande choque para esse bebê, assegurar a manutenção da sua temperatura corpórea, promover o elo afetivo entre o recém-nato, mãe e seus familiares. Aqui nós estamos falando de trinômio, tá, gente? De uma triologia. A mãe, o bebê e a família. Vamos ver aqui a numeração. Vou parar e vou continuar nesse slide aqui, tá?